Estou voltando aí para contar para vocês o mito de Sísifo, que foi um grande fanfarrão, um 71, que enganou a morte várias vezes e, logicamente, né, foi castigado por isso, tá? E eu vou contar para vocês como ele conseguiu essa façanha, tá? E o que aconteceu depois dela. Devo e posso dizer que Sísifo foi o mortal mais esperto de sua época. Tá? Ele também acabou se tornando o primeiro rei de Corinto, tá? Que era um povoado, gente, onde os homens brotavam de cogumelos. Tá? Sísifo era um camponês, ele era filho do deus do vento e ele também se casou com uma das 7 Pleiades, que eram filhas de Atlas, né? Não sei se vocês lembram que eu contei isso para vocês aqui. Ele se casou com Mérope, que era uma das 7, tá? Que tomava conta lá do jardim, tá? Onde tinha as árvores das maçãs douradas. Sísifo aprontou tanto, são tantas histórias aqui que eu nem sei por onde começar. Mas assim, uma das histórias que começou a fazer com que esse ranço brotasse nos deuses, né, contra Sísifo, né, e na verdade fez com que Zeus, né, fosse o mais boladão da história toda, porque envolvia Zeus, foi o rapto de Egina, que era filha do deus do rio, né, e Zeus, como vocês sabem, né, era um garanhão, né, ele tentou fazer com que essa águia, na verdade ele fez com que a águia abduzisse Egina, e daí o pai dela estava desesperado atrás da sua filha. Sísifo, malandramente, fala: olha, eu sei o que aconteceu com a sua filha, mas eu não vou abrir minha boca aqui de graça não. Vamos fazer uma negociação, eu quero uma fonte para minha cidade e em troca eu te falo o que aconteceu com a sua filha. Daí Assopo dá a fonte para a cidade dele e em troca ele conta que Zeus, né, fez com que essa águia capturasse a sua filha, né, e ele fica irado e vai para cima de Zeus com o quente dos fervento. E isso faz com que Zeus pegue um ódio mortal de Sísifo. Logicamente, Zeus iria se vingar. Então, Zeus ordenou que Tánato fosse até Sísifo, buscasse ele e levasse ele direto para o Tártaro. Tánato é a personificação da morte, tá, gente? Então, quando ele chegou lá, Sísifo começou a elogiar. Nossa, como você é bonito. Nossa, que criatura mais maravilhosa. Eu tenho um presente para dar para você que vai ficar maravilhoso. Tem um colar aqui que vai ficar show. Daí, quando ele colocou esse colar, na verdade se tratava de uma coleira. E ele aprisionou a morte. E por um bom tempo ninguém mais morreu ali. E isso despertou a ira não só de Zeus, como de Hades também, né? Porque não haviam mortos, né? Então ele conseguiu achar onde Tánato estava e pediu que imediatamente levasse Sísifo, que ele ia para o inferno logo sem escala. Sísifo, achando que ia Sifu, foi e pediu a Tánato, né, que deixasse ele se despedir da sua esposa, né, desse uns minutinhos para que ele pudesse se despedir a sós da sua amada. Então, quando ele foi se despedir da esposa, ele falou secretamente para ela, para que ela não enterrasse o seu corpo. Já no submundo, Sísifo já tinha bolado aquele caô maroto, né? Já entrou na fila lá de reclamações no saque para falar com Hades. E daí ele, indignado, foi falar com Hades que o que a sua mulher fez era uma falta de respeito, que ela estava negligenciando o enterro do seu corpo, que ele queria vingança. Daí ele chegou para Hades e falou assim: por favor, me dá uns dias aí para eu voltar
e me vingar da minha esposa, que isso não se faz, como que ela é uma falta de respeito isso, ela não enterrar o meu corpo. Daí Hades, trouxa, né? Confiou e deixou que ele voltasse, né? Hades deu um voto de confiança, né? E concedeu o pedido. E Sísifo, por sua vez, meteu o pé com a sua esposa, enganando a morte mais uma vez. E vou falar uma coisa pra vocês, Sísifo, ó, rendeu, ó. O homem durou. Sísifo morreu de velhice e daí Zeus, já para se precaver, falou assim: deixa que essa alma aí, o Hermes, vai pessoalmente lá buscar e levar pro Hades, que é já para não correr o risco desse cara dar um balão de novo na gente. Sísifo se for dessa vez, né? E ele foi condenado a rolar uma gigante pedra de mármore com as mãos até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que estava prestes a alcançar o topo da montanha, essa gigante rocha deslizava novamente, né? Tendo ele que iniciar novamente esse trabalho, né? Que daí a gente chama de trabalho de Sísifo, aquele trabalho que nunca acaba, aquele trabalho rotineiro, né? Aquele trabalho que não, sem fim. Tem um escritor e filósofo, né? Albert Camus, que ele escreveu um ensaio muito importante, um ensaio sobre o mito de Sísifo, né? Que foi super importante para a história da filosofia, história da literatura também, né? No qual ele diz que a vida dos homens é tal qual o mito, né? Que a gente está envolvido nessa rotina diária, na qual a gente não tem escolha, como se a gente fosse levado por um sistema e não por vontade própria. Espero que vocês tenham gostado do mito de Sísifo. Eu queria muito falar sobre a perspectiva de Camus a respeito do mito, falar sobre o ensaio que ele fez, né, do mito de Sísifo, mas o tempo é curto aqui, como vocês sabem. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, tá? E já que não deu aqui para eu falar sobre as perspectivas de Camus a respeito do mito, sobre o ensaio, então eu aguardo o feedback de vocês, tá? Me contando o que vocês entenderam desse mito, tá bom? Beijinho.